Vem cá, pergunta rápida para a gente começar o editorial. Você acha que petista se ilude fácil, que acredita na picanha, cervejinha, que o Brasil vai virar mil maravilhas, que a Amazônia não vai ter queimada, que o Pantanal não vai ter queimada? Então você acha que o petista é fácil de ludibriar? Acha? Pois é. Eu vou pegar um perfil de humor, tá? O otimista oficial. Ele fez a seguinte pergunta: o seu amigo se ilude fácil? E aí o seu amigo, citando aqui um perfil aqui, alguém de esquerda. Não vejo a hora do Lula voltar para destruir o Brasil, criando milhões de empregos. Dólar a 1,99. Ó, escuta. Dólar a 1,99. Era o sonho do petista. Gasolina a 2,90. Era o sonho do petista. Gás a R$ 45. Ah, ô sonhinho difícil, né? E churrasco no fim de semana com cerveja gelada. A única parte que ele acertou aqui nesse texto dele foi destruir o Brasil. O resto, tudo errado, né? Tudo errado. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo no nosso Brasil. E aí a gente vai pegar outro petista agora. A Renata Barreto, ela publicou um vídeo do Fábio Pochá, né? E aí eu vou colocar o vídeo e eu tô aqui para ajudar o Fábio Pochá. Não tô aqui para criticar não, para ajudar, vocês vão entender o porquê. A Renata Barreto colocou assim: alguém sabe por meio de qual canal o Fábio Pochá está cobrando o governo Lula? Procurei nas redes sociais, não encontrei nada. Pois é, o Fábio Pochá disse que queria questionar e cobrar as coisas erradas do governo Lula. E a gente quer ajudar ele a divulgar o canal que ele estiver fazendo as críticas. Olha só o que ele disse. Ah, o Lula ganhou e agora? O que eu faço? Agora você cobra o Lula. Agora você cobra esse presidente. Você cobrou o Bolsonaro? O Bolsonaro teve rachadinha, o Bolsonaro teve corrupção no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Você cobrou? Ah, porque o Bolsonaro teve educação, corrupção, orçamento secreto. Você cobrou? Então agora você cobra o Lula, igual você cobrou o Bolsonaro. Parou. É cobrar. Tem que cobrar. A pessoa que foi eleita não é mito, não é Deus, não é o sonho. Ele é o presidente desse país, ele é um funcionário nosso. Então, a partir desse momento, o Lula é meu sonho. O Lula não é meu sonho. O Lula é o presidente desse país. A gente vai cobrar o Lula, como a gente cobrou o Bolsonaro, né? Você cobrou o Bolsonaro, né? Então, pessoal, esse vídeo aqui não é recente, é um vídeo de 2022, né? Depois do Lula ter passado pelas eleições. Depois disso, ele nunca mais foi visto. Brincadeira, continua fazendo as piadas dele aí, mas a cobrança do Lula ninguém encontrou. E eu quero ajudar, literalmente. Tanto é que eu quero que ele fique feliz. Olha só, o Lula disse que está feliz porque os adversários ficam putos com ele, né? Acho que não é um linguajar próprio de um presidente do amor como o Lula, né? O presidente disse nessa terça-feira que vive um bom momento. A vida tá feliz porque os adversários estão muito putos. Mas não era o Bolsonaro que falava besteira? Tá. Mas o que eu tô querendo dizer pro Porchat é que eu quero ajudar ele para deixar o Lula mais feliz. Porque a gente tá puto com o Lula mesmo, tá? Só que o Lula não pode falar, ele é presidente da República, eu posso, ele não. Entenderam? Não era o Bolsonaro que falava besteira, o Lula também não pode falar besteira. Ele é o governo do amor e também quer deixar bem claro pro Porchat que ele não precisa se preocupar. Ele pode criticar o Lula, o máximo que pode acontecer é ele ser comparado com uma titica de cachorro, né? Que o Lula diz que quem critica ele não vale uma titica de cachorro. Mas assim, é normal ser considerado uma titica de cachorro pelo Lula. E vamos começar pela questão mais básica, o maior 171, que foi a base para tudo, né? Vamos começar com o tal da picanha, né? Todo petista esperava a picanha e a cervejinha, mas começou com um impostozinho a mais, né? Lula defende um impostozinho para a carne chique. A lista de itens que deve contar com a isenção tributária está em debate na proposta de regulação da reforma tributária. É falar do Lula. Olha, quem come carne chique vai ter que pagar um impostozinho a mais. Agora, a carne para o povo é frango e ovo. Tá? Essa é a carne do povo. Tá, ovo não é carne, né? Eu acho que não, né? Então, vamos começar só com isso. Poxa, tá na hora de criticar,
começar a falar da picanha que não veio. Esse é o mais básico, é só pra gente começar, né. E aí o petista lá tinha dito que o dólar ia ficar 1,99 também. Errou pouco, muito pouco, tá? Matéria da Record, do R7. Após novas críticas de Lula ao Banco Central, o dólar volta a subir. Bateu 5,70. Pois é, meu amigo, o Lula não aprende mesmo, né? Estão fazendo a campanha aí, Cala a Boca Lula. Foi o viral da internet. O que mais se escreveu na internet nos últimos dias foi Cala a Boca Lula. Eu já sou o contrário. Continua, Lula. Xinga o Milei, xinga o Biden, xinga os banqueiros, xinga o mercado, xinga o Lira, tá? Xinga até o Alexandre de Moraes, se você quiser, tá? Eu queria ver você falar. Pode falar tudo que você quer, tá? Eu já sou o contrário. Eu quero é que ele fala mesmo. O dólar voltou a operar em alta e bateu 5,70 na tarde dessa terça-feira. É o maior valor desde janeiro de 2022. 5,70 é muita coisa, né? Mas e a economia? Tá como? Um contou, um covô. Não foi eu que falei isso não, é o antagonista, tá? O Haddad, para quem não conhece, é o ministro da Economia do Lula. O do outro governo que o Pochá criticava era o Paulo Guedes. Qual que você acha melhor, o Haddad ou o Paulo Guedes? Só para saber. Pois é, segundo o antagonista, o Haddad sobre Lula e o dólar. Um contou, um covô. Ou seja, para onde que eu tô indo e para onde que eu vou? Onde que eu tô e para onde que eu vou? Tá sabendo de nada, pessoal. Matéria do Rodrigo Oliveira, né? O ministro tem tentado contrapor as falas do presidente com pitadinha, muito pequena, tá? De responsabilidade fiscal e respeito às instituições. Tem falhado miseravelmente. Nossa, ficou feia essa matéria, hein? Falhado miseravelmente? Pois é. Dá pra criticar, poxa. Pode criticar pra deixar o Lula feliz. Afinal, ele mesmo disse que fica puto quando os adversários criticam ele, tá? E olha, ó, essa aqui também é boa pra você criticar, ó. O real foi a quinta moeda que mais desvalorizou no mundo em 2024, durante o governo Bolsonaro. Ah, não. É durante o governo Lula. 24 é o pai dos pobres. O Lula que está desvalorizando o real. Como? Atacando o Banco Central. E olha só, a matéria do Poder 360. Eu sempre cito a fonte para vocês. O resultado é influenciado pelos discursos de Lula, tá? Contra o Banco Central, risco fiscal, também ligado ao radar do mercado. E deixa eu te falar uma coisa, poxa, aqui na matéria, o Poder 360 falou que é por causa dos discursos do Lula, tá? E o Lula, que é o cara, gente boa, pela democracia, a favor da liberdade de imprensa, chamou a imprensa de cretinos, por dizer que são as falas dele que estão fazendo o dólar disparar. Pois é, ou imprensaiada cretina mesmo, né? O Lula tá certo. Nessa você não vai criticar, né? Pois é, liberdade de imprensa só no dos outros, né? Mas olha só, presta atenção. Como eu mostrei para você que o real é a quinta moeda que mais desvalorizou segundo o Poder 360, aí você pode falar, mas e o Bolsonaro? Tá bom. Durante o governo Bolsonaro, matéria do Poder 360 também, o real foi a oitava moeda, ou seja, o Lula está ganhando, está mais à frente do ranking, né? Só que com o Bolsonaro foi a oitava moeda que mais se valorizou no mundo em 2022. O dólar estava 5,21. Só para lembrar, tá? E olha que teve uma pandemia, tá? Só para lembrar, é assim, detalhe, tá? Mas a gente pode falar também de outras questões, como por exemplo, os irmãos Batista, tá? Os irmãos Batistas estão de volta com tudo na política. E olha só esse detalhe aqui que me chamou a atenção e chamou a atenção de várias pessoas. Eu vou colocar uma sequenciazinha de matéria, só para você ver se você entende, para poder fazer as suas críticas bem bonitinhas para deixar o Lula feliz. Para quem não lembra, tá? Isso aí são os irmãos Batista, né? E o Lula, com muito amor. Quem fez essa publicação é a Tati Mandelli. E aí, enfim, vamos entender. Segue o fio, tá? Bora lá. Uma típica cilada à venda. Tinha uma empresa, né? A empresa de distribuição de energia no Amazonas virou um drama de 10 bilhões de reais, né? Essa empresa, a Amazonas Energia,
Ela é uma distribuidora responsável por levar eletricidade a 62 municípios lá do estado, do Amazonas. E aí ela está mergulhada num cenário de insolvência, entrou com confronto com a Eletronorte. Essa empresa não valia nada, destruída, estava com a dívida de 9 bilhões de reais. E sabe, tentaram até privatizar, mas é uma coisa tão destruída que ninguém queria, mas ninguém queria mesmo, de tão ruim que ela estava. Mas tem gente que é bom de negócio, tem gente que é perfeita de negócio. E olha só quem ressurgiu: os irmãos Batista. É, da JBS, daquela época das, sabe, do Petrolão, Mensalão, da época de ouro do Lula, né? Então eles voltaram pro Lula fazer mais uma vez a sua época de ouro, né? Matéria da revista Oeste: empresa dos irmãos Batista comprou a usina da Petrobras e Copel. É aquela que tinha 9 bilhões de prejuízo, né? Um negócio horrível, né? E assim, cara, como é que eles arriscam perder tanto dinheiro assim, né? E aí todo mundo pensou que os irmãos Batista iam ficar no prejuízo. Só que aí, por um passe de mágica, o governo Lula publicou uma medida provisória. Ajudou a distribuidora do Amazonas, que estava ferrada, né? E repassou esses custos milionários, adivinha para quem? O PROB. Passou para os consumidores. Então, o que ele fez? Aumentou o preço, modificou a regra toda, mudou a regra da dívida da empresa para recuperar a empresa. E aí, os investidores deram sorte. Só sorte. Mas quem que vai pagar essa dívida? A conta de luz é mais cara para ajudar os irmãos Batista. A matéria é do Antagonista. Tá aqui, ó, o título. Conta de luz mais cara para ajudar os irmãos Batista. E aí foi só uma mera coincidência. É o que disse os ministros do Lula. Mera coincidência, diz ministro, sobre medida provisória publicada logo após a operação dos irmãos Batista. Coincidência, hein? Eu queria uma coincidência dessa para mim. Comprar uma coisa falida por preço de banana e de repente o negócio virar altamente lucrativo. O pessoal dos irmãos Batista tem sorte. Na época dos primeiros governos do Lula, ele também tinha acertado umas medidas dessa. E aí teve até uma investigação do Ministério Público, não sei se você lembra, de vendas de medidas provisórias do Lula e da Dilma. Foi amplamente divulgado, inclusive para a revista Veja. Coincidência. Não, eu também acredito que é só uma coincidência, nada mais do que isso. E por falar em coincidência, tá? Só por falar em coincidência, também tinha uma coincidência que acontecia na época com os irmãos Batista. É que o Lula sabia que as falas dele iam ter repercussão no dólar, e aí ele chamava os aliados, falava para todo mundo: compra dólar, compra dólar. E de repente ia lá e falava: ó, vou atacar o Campos Neto. E o dólar subia. E essa galera ganhava milhões de reais do dia para a noite. Será que tá acontecendo isso agora de novo? Não sei. Mas o Lula tá todo mundo avisando para ele parar de falar besteira e ele não para. E a cada dia que ele vai lá e fala besteira, ele fala rindo, já como se sabesse, se soubesse o resultado disso. Não, dá pra você criticar sim, viu, poxa? Dá pra criticar mais essa aí. O Lula vai ficar feliz porque nós vamos ficar putos com ele, tá? Mas vamos pegar as coisas mais básicas lá, assim, da essência mesmo, né? E os Yanomamis, lembra do caso? Pois é. Olha só essa matéria do UOL aqui. Se tá no UOL, mentira, não pode ser, né, poxa? Mortes em reserva Yanomami sobem um ano após Lula decretar emergência. Pois é, a terra indígena Yanomami registrou 363 mortes em 2023, mesmo após a nova ação de uma força-tarefa do governo federal para conter a crise humanitária no local. Do nada. É a mesma força-tarefa que comprou um monte de chip de celular para mandar para os Yanomamis. Só não tinha sinal de internet e nem de celular lá, mas é normal. Mas ainda bem que o Elon Musk mandou a internet, né? Afinal, só os garimpeiros que estão usando, né? A internet que vale no mundo inteiro. Pois é. Mas não para por aí, não. Ainda sobre os Yanomamis, tem uma outra matéria também da Gazeta do Povo. Essa você vai questionar, né? Mas um relatório revela
um aumento de 50% no número de mortes dos Yanomamis em 2023. Quem fez a publicação foi a Carla Zambelli, citando aí a Gazeta do Povo. Criticaram, por quê? Porque depois dessa matéria da Gazeta do Povo, o Postman, que é o cara lá do IBGE, veio e mudou os dados. Aí falaram que a matéria é mentirosa. Então, só para vocês não me encherem o saco falando que é fake news ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Foi depois dessa matéria que o IBGE mudou os dados e aí mudou aí a sequência, né, do número de mortes dos Yanomamis. Mas a UOL tá falando, aumentou as mortes no governo Lula. Você vai chamar o Lula da mesma coisa que você chamava o Bolsonaro ou não, tá? Se chamar, me avisa que eu vou divulgar, tá bom? Mas peraí, não para por aí não. Tem mais coisas. Você lembra que a gente tinha uma disputa, né? Tava uma corrida. Queria ver quem é que chegava nos R$6 primeiro. Ou o dólar ou a gasolina. Pois é, o dólar perdeu nessa aqui. A gasolina bateu R$7. Só que tem um detalhe. O Haddad já tinha até feito uma previsão. Lá em 2021, o Haddad já tinha visto na sua cabeça que o Lula ia vencer as eleições, ele já tinha visto na sua cabeça que a gasolina ia bater as alturas, 7 contas. E ele até fez uma publicação, né, que dizia o seguinte: pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria para 2 impeachments. Eu concordo, Haddad. Haddad, é só você ver essa matéria do IG Carros aqui, que diz que a gasolina já ultrapassa R$7 em alguns estados, tá? Matéria recente, de agora, tá? Dá para ter 2 impeachments? Eu acho que dá até para mais já, Haddad, tá? E também, como eu disse, não é só a conta de luz lá no Amazonas que vai ficar mais cara. Se você observar essa matéria também do Conexão Política, você já pode preparar o bolso aí, tá? Porque a conta de luz vai ficar mais cara, não é só no Amazonas, não. É no Brasil inteiro. Após mais de 2 anos de alívio, a tarifa de energia elétrica do Brasil voltará a ter sobretaxa a partir dessa segunda-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, determinou na última sexta-feira a reintrodução da bandeira amarela, que implica uma cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 kW. Tá? Você sabe o que isso aí implica para os mais pobres? Tá? Eu lembro, cara, eu ainda era adolescente, eu tinha um professor da cidade de Caldas Novas, quando eu fiz, acho que a 8ª série, chamava Kleber, né? Ele falou o seguinte, ele fazendo estudo, né, pra gente de interpretação, aí ele colocou uma charge onde tinha um homem, né, e uma mulher, um casal, a mulher chegava e acendia a luz. O cara dava um tapa na orelha da mulher e desligava a luz correndo. A mulher perguntava, por que você fez isso? Ele falou, não, porque se você ligar a luz, a gente não consegue pagar a taxa, a conta de luz para o governo. Ou seja, você não pode usar, senão você não dá conta de pagar. Dá para criticar, pessoal? Eu acho que dá, mas uma crítica aí justa, né, ao governo Lula. E aí, tem outras também, não para por aí não, porque o Pochá tinha comentado também a questão das emendas, né? E essa crítica não vai ser nem eu que vou fazer, tá? Eu vou deixar o Ramiro, tá? O vereador Ramiro, do Partido Novo, fazer essa crítica aqui com vocês. Dá uma olhada aqui, mas uma crítica, né, que a gente pode falar da distribuição de dinheiro das emendas secretas antes do período eleitoral para a campanha eleitoral. E eu não estou falando de R$1 ou R$2, não estou falando de 30 bilhões. E o TSE está caladinho, né? O Bolsonaro, né, por muito menos, ficou inelegível, né? E o Lula, hein? Lula vai distribuir 30 bilhões de reais em emendas antes das eleições municipais. É o maior valor da história. Todo esse recurso são nas chamadas emendas PIX, sem qualquer critério para o recebimento pelas prefeituras e também em sobras do orçamento secreto. O dinheiro já está caindo na conta dos municípios e eles não precisam prestar contas à União. Já foram 20 bilhões de reais e o restante será depositado para municípios de todo o país até o dia 6 de julho, que é o limite do calendário eleitoral. É a farra da democracia petista com o nosso dinheiro. Além de usar o nosso dinheiro para comprar votos no Congresso e aprovar a reforma tributária nesta semana,
eles mandam dinheiro preferencialmente para os seus aliados, para comprar votos nas eleições municipais. E o escândalo é muito maior, o valor é superior aos 15 bilhões prometidos por Lula e Paulo Pimenta via empréstimo do Pronamp aos atingidos pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, cidades do Norte e Nordeste estão recebendo recursos sem qualquer critério e sem qualquer tipo de transparência para a União. É muita crueldade. Os gaúchos estão entregues à própria sorte. Eles ainda têm a audácia de querer Maria do Rosário e toda a turma do PT de volta na Prefeitura de Porto Alegre. E aí? Dá para criticar, né? 30 bilhões sem critério nenhum, sem transparência nenhum, sendo enviados à galera do PT, né? Para fazer campanha antes das eleições. Vai ser liberado antes do dia 6, que é a data final, né? Daqui 3 dias. 10 bilhões, né? Já foi 20, mas 10 bilhões dá para criticar. Vou trazer mais uma para você. Essa aqui deu repercussão geral, né? As comprinhas da Shein. Lembra das brusinhas da Shein? Pois é. A galera ficou feliz, ficou alegrinho, podia comprar, né? É da época do Bolsonaro, tá? Podia comprar mais barato. E o Lula prometeu que não ia taxar. A Janja até falou que quem ia pagar essa conta não era o consumidor, eram as empresas. Depois o Felipe Neto veio e falou, não, ninguém vai pagar isso não, porque o Lula é contra, o Lula é paz e amor. Escuta só o que o Caporeso falou aqui. O governo do presidente Lula é o governo da taxação dos super ricos e bilionários. É o programa da retomada do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida. É o governo que prioriza justiça social. Não é o governo da taxação das comprinhas da Shein, da Shopee. Não caia em fake news. O presidente Lula sabiamente já se manifestou contra a taxação do e-commerce e já avisou que se esse Congresso aprovar a taxação, ele vai vetar. Deputada Dandara do PT, pois o Congresso Nacional aprovou a taxação de compras de R$50 e o seu presidente Lula, que a senhora foi lá na tribuna para defender, sancionou. E agora o mais pobre vai pagar mais caro. Agora aqui, é interessante alguns outros detalhes do seu discurso, porque você falou que o governo Lula é o governo do Bolsa Família. É interessante porque ele tentou reduzir o Bolsa Família, sabe como? Da pior forma possível, que foi vinculando a entrega do benefício à vacinação obrigatória para a Covid. E a senhora concordou com isso. Pois é, pessoal. E aí, eu acho que já dá para fazer algumas críticas aqui também, né, sobre a sanção da taxinha da Shein, né? Dá para criticar, não dá? O Caporeso aqui falou, né, sobre isso aí. E aí, por fim, mas não menos importante, eu vou colocar só mais um vídeo aqui, tá? Rapidinho, do Pablo Spyer, tá? Gosto pra caramba, ele é meio escandaloso, tá? Mas eu gosto dos vídeos dele. Mês touro, vamos comemorar os 30 anos do Plano Real. Como? Escuta. Real faz 30 anos com o título de pior moeda do mundo no ano. A moeda brasileira, o real, fez neste 1º de julho 30 anos, o aniversário, mas não está de parabéns. Pelo contrário, ostenta o título de pior moeda do mundo em 2024, com desvalorização de quase 20%. Para se ter uma ideia, em janeiro o dólar estava 4,90, no último dia de junho 5,60, ainda subiu mais um pouquinho depois de julho. Nesta segunda, dia 1º de julho, o dólar saltou para 5,65, depois terça 5,68, o maior nível em 2 anos e meio. Mas é claro que a implementação do real foi muito positiva, acabou com a hiperinflação, era o maior drama brasileiro. Em 1990, o Brasil chegou a ter inflação de mais de 80% em um mês, numa espiral que parecia não ter fim. Imagine, 2,5% de inflação ao dia, que loucura. Os supermercados remarcavam os preços 2 vezes por dia. Eu me lembro de ir no supermercado com a minha mãe e ter que esconder os produtos dos remarcadores, que carimbavam o preço mais alto até com o produto na sua mão, e pegava e pau,
já botava uma nova etiqueta. As pessoas recebiam os salários e saíam correndo para gastar tudo no mercado. Se demorasse algumas horas, o dinheiro desvalorizava. Mas o Plano Real só teve sucesso porque foi apoiado num tripé. E um dos pilares era a responsabilidade fiscal. Mas será que aprendemos a lição? O governo Lula mudou a meta fiscal para 2025 e está com sérias dificuldades de cumprir o equilíbrio das contas públicas em 2024. E essa percepção de risco fiscal foi um dos motivos que fez o dólar disparar e colocou o real na lanterna do ranking mundial. Também Vou resumir o que ele acabou de falar pra você agora. A culpa é do Lula. Pronto, acabou. Vai ter crítica? Se por um acaso tiver crítica, vocês me marcam no vídeo, só pra mim divulgar, né? Porque, afinal, tem gente aí que disse que ia criticar o Lula, votou nele e ia criticar ele, mas não criticou nada não, tá bom? É isso, pessoal. Se você ficou até o final do editorial, coloca no comentário, fiquei até o final do editorial. Se você ficou com medo de tudo que está acontecendo no Brasil, eu te entendo e te entendo muito, muito mesmo. Mas, enfim, compartilha esse vídeo. Tem muita gente que não sabe o que está acontecendo de verdade no Brasil. E essa questão econômica não é brinquedo, não. É tenso, tá? É tenso mesmo, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.